Efésios, capítulo 1. E o texto da mensagem dessa noite vai a partir do verso 15 até o verso de número 23. Aqueles que preferirem poderão acompanhar na projeção. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Diz-nos assim a palavra de Deus. Peço aos irmãos que acompanhem com fé e com esperança a leitura da palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, do que você mais precisa hoje? Durante essa semana você deve ter pensado em algumas necessidades suas. Do que você mais precisa hoje? Mas eu vou além nessa questão. Do que você mais precisa hoje enquanto cristão? Em 1947, um pastor norte-americano comprou um velho piano e ele conseguiu um valor de pechincha, $25. Naquela loja de usados, ele encontrou aquele piano e por $25 ele o comprou. E anos depois, ele descobriu que aquele piano era um piano raro, de uma marca rara, de 1863. E ele era avaliado, naquela época, em $45 mil. Um piano que ele comprou por $25, na verdade era avaliado em $45 mil. Durante anos ele o tratou como algo comum. Ele não percebia o valor que aquele instrumento tinha. Deixa eu te dizer algo. Muitos cristãos vivem exatamente assim. Ricos em Cristo, mas espiritualmente pobres. Ricos na fonte de bênçãos, mas pobres na compreensão dessas bênçãos. É por isso que Paulo, nessa oração, ele não pede por novas bênçãos, mas por olhos abertos para ver as riquezas que já são nossas pela fé. Então eu te pergunto, do que você mais precisa hoje enquanto cristão? O texto que nós vimos, ele vem depois de uma doxologia, de um cântico, de um hino com 3 estrofes, uma para cada pessoa da Trindade, onde ali nós vimos as bênçãos espirituais que Deus nos concede em Cristo Jesus. Então agora, o apóstolo, ele eleva uma oração, não por novas bênçãos, mas para que nós conheçamos plenamente o que já possuímos em Cristo. Então essa oração,
profunda, cristocêntrica. Nós vamos aprender hoje que ela é voltada à maturidade espiritual da igreja. Por isso que Paulo, o desejo dele é que os crentes sejam iluminados por Deus para conhecerem profundamente a esperança, a herança e o poder que já possuem no Cristo glorificado e exaltado, que reina sobre todas as coisas para o bem da igreja. E nós veremos isso com a seguinte proposição: a verdadeira maturidade cristã, seu alvo, seu benefício e seu fundamento. É isso que esse texto nos ensina nessa noite. A maturidade cristã, a busca pela verdadeira maturidade cristã. Qual é o seu alvo? Qual é o seu benefício? E qual o seu fundamento? Portanto, em primeiro lugar, nós veremos o alvo da verdadeira maturidade cristã. Volte os seus olhos mais uma vez para os versos 15 a 17. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nesses versos, portanto, meus irmãos, nós vemos o alvo da verdadeira maturidade cristã. E percebam que o apóstolo Paulo está falando com crentes que não são perfeitos. Isso vai ficar claro a partir do capítulo 4 desta carta. Porque dos 6 capítulos, ela está claramente dividida em 3 capítulos de ensino teológico e 3 capítulos de aplicações práticas. E nas aplicações práticas, o apóstolo Paulo vai revelar a imperfeição e a necessidade da busca pela santidade por parte daquela igreja. Mas ele reconhece que aquela igreja buscava ser madura. E vejam que ele não está falando para uma igreja local apenas. Aquela carta aos Efésios era o que nós conhecemos de uma carta circular. Ou seja, ela iria circular na Ásia Menor, em várias igrejas, para várias igrejas, para vários rebanhos. E o que o apóstolo Paulo primeiro faz é agradecer por 2 coisas: pela fé e pelo amor. E vejam que Paulo tinha ouvido falar a respeito disso. Paulo não necessariamente conhecia cada cristão da Ásia Menor, cada leitor daquela carta, mas ele já tinha ouvido falar da fé que eles tinham, do amor que eles exerciam. E de fato, aquela fé e aquele amor já vinham de anos antes. O apóstolo Paulo escreve essa carta provavelmente 4 anos depois de ter saído de Éfeso. E nós vemos isso lá nos capítulos 19 e 20 de Atos. O quanto ele se dedicou, o quanto ele ensinou, o quanto ele agitou aquela cidade, aquela região com a pregação do Evangelho. Então, depois de 4 anos, depois do Evangelho ter se ampliado e atingido mais vidas, ele ouve falar da fé e do amor daqueles crentes. Fé não é uma mera aceitação intelectual, tampouco é uma disposição de achar que tudo vai dar certo na nossa vida. Fé, na verdade, é a confiança viva em Cristo como Senhor soberano. É a confiança viva nas bênçãos celestiais que temos de Deus, do Filho e do Espírito, que o apóstolo Paulo acabara de ensinar aqui. E amor. Prestem atenção. Uma evidência inevitável de um crente maduro. Um crente maduro ama. Um crente maduro tem amor, tem compaixão, tem graça, acolhe, abraça, perdoa.
E ele reconhece isso naquela oração. E essa fórmula, meus irmãos, fé mais amor, é de fato a fórmula, a equação, a conta que resulta num verdadeiro crente. Porque Paulo não apenas menciona aqui aos Efésios, mas também já havia feito aos Colossenses e aos Tessalonicenses também. Portanto, crentes têm fé e têm amor. Essas duas virtudes são frutos do Espírito e sinais claros da nossa nova vida em Cristo. E Paulo reconhece isso naqueles crentes. Quantos de nós têm demonstrado fé e amor? Mas ele continua dizendo no verso 16, que ele não cessava de dar graças por aqueles crentes, os mencionando em sua oração. Percebam que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa carta. Ele estava preso. E certamente o soldado romano não o deixava em paz, nem para fazer as necessidades dele. Até porque os banheiros naquela época não tinham a privacidade que os banheiros de hoje têm. Mas Paulo, assim como um soldado romano não cessava de persegui-lo, de estar no pé dele, de vigiá-lo, ele percebe o que é também não cessar de orar, de dar graças, de se lembrar, de mencionar, de se preocupar com os seus irmãos, com aquela igreja. Quantos de nós, durante a semana, tem um estalo e se lembram de um irmão? Mandam mensagem para... Hoje é tão fácil se conectar, se falar. Naquela época ele precisou mandar uma carta, essa carta demorou para chegar, e chegou na primeira igreja, demorou para chegar na segunda, demorou para chegar na terceira. Hoje é tão fácil e por vezes a gente não aproveita dessa facilidade para dar graças e para se lembrar e para se comunicar com os nossos irmãos. Mas Paulo aqui, ele não centra a sua oração em pedidos egoístas, mas em ações de graças por aquilo que Deus já estava fazendo naquela igreja. Ele reconhece, aquela igreja está amadurecendo. Tem gente madura ali, tem crente maduro lá. Ele reconhece isso em sua oração. Ele ora pelos crentes. A gente precisa imitar essa atitude. A gente precisa buscar, contatar, se preocupar, se lembrar dos nossos irmãos em Cristo Jesus. E qual que é a petição de Paulo? Vejam no verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui começa o conteúdo do pedido do apóstolo Paulo. E a frase é cuidadosamente formulada. Eu quero que os irmãos se maravilhem com isso. Ela é cuidadosamente formulada para manter a ênfase na Trindade. Dos versos 3 até o verso 14, numa rajada só, numa frase só, numa oração só, o apóstolo Paulo falou das bênçãos do Deus Pai, das bênçãos do Deus Filho e das bênçãos do Deus Espírito Santo. Então, na sequência, ele menciona que ele pede para Deus o Pai do Deus Filho, que conceda o Deus Espírito Santo. A Trindade, mais uma vez, enfatizada, para que nós entendamos que dependemos da obra do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ele invoca Deus pela mediação de Cristo. E ele tem um objetivo claro. Deus, conceda aos crentes o seu Espírito Santo.
que aqui é visto como um Espírito que vai dar sabedoria e revelação. Alguns podem discutir se essa palavra Espírito se refere ao Espírito Santo ou ao nosso espírito, à nossa disposição espiritual. No entanto, eu prefiro entender aqui como de fato a operação do Espírito Santo. Sabem por quê? Somente o Espírito Santo pode proporcionar sabedoria e revelação verdadeiras. Não adianta ficar pedindo por sabedoria e revelação alheio ao Espírito, fora do Espírito Santo. Somente poderemos adquirir um conhecimento ou outro, mas é no Espírito Santo que temos verdadeiras sabedoria e revelação. Porque é o Espírito Santo que ilumina o crente para que conheça a Deus. E ele dá sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade de aplicar corretamente o conhecimento de Deus. Quantos são aqueles que conhecem versículos, que já leram a Bíblia várias vezes, que assistem pregações, que fazem cursos, mas ainda não são sábios? E vejam que a sabedoria não está necessariamente atrelada com a idade. Porque se assim fosse, Davi não tinha dito no Salmo 119, mesmo sendo jovem, sou mais sábio que os meus mestres, porque eu me atentei à sua lei. Sabedoria é aplicar corretamente o conhecimento de Deus. Revelação não é uma revelação nova. Esses dias, um irmão me compartilhou uma postagem dizendo que Deus se revelou a Abraão 7 vezes durante sua vida toda. Quantos anos Abraão viveu? E hoje tem gente procurando revelação dominicalmente. Deus, se revela para mim, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Onde eu preciso trabalhar, com quem eu devo casar, onde eu vou estudar, isso e aquilo, que carro comprar, onde eu vou morar. Mas revelação aqui não é acerca disso. Revelação aqui é a aplicação da revelação já dada em Cristo. Se assim não fosse, o autor aos Hebreus não teria dito que, outrora, Deus falou aos pais, pelos profetas, com sonhos e visões, de muitas maneiras ele falou. Revelações ali era necessário, sonhos e visões ali eram necessários. Mas o que o autor aos Hebreus diz na sequência? Hoje, ele nos fala pelo Filho. Hebreus 1:3. Quando a gente pede revelação, não é que de repente virá algo sobrenatural e nós entenderemos algo que naquela semana fará sentido para a gente. Revelação é algo que já está na palavra de Deus, que Deus já nos concedeu no Filho, no Cristo, e a gente quer que Ele abra os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que já está diante de nós. E qual que é o fim dessa iluminação? É o próprio Deus. Porque no verso vai dizer que nós sejamos iluminados no pleno conhecimento dEle. É Deus quem revela e é Deus quem se revela. Então nós temos alguns ensinamentos aqui, meus irmãos. O primeiro deles é sobre iluminação. O conhecimento verdadeiro de Deus não é possível sem o agir do Espírito. É isso que Paulo escreve aos Coríntios. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É por isso que na pregação do Evangelho não se cobra. Porque quando a gente pede por revelação, isso nos é dado gratuitamente. E o que o apóstolo está escrevendo aqui aos Efésios também é isso.
iluminação. O conhecimento que vem com o agir do Espírito Santo de Deus. Mas também ele nos ensina acerca de maturidade cristã. O crescimento na fé passa pela visão mais profunda da glória de Deus em Cristo. É por isso que também aos Coríntios Paulo diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos sim pedir, revela, Senhor, revela-se. Me dê sabedoria, me faz entender a sua palavra, me faz saber do seu amor, me faz saber o que o Senhor quer para mim, me faz saber cumprir a sua vontade em todas as áreas da minha vida, diante de cada pessoa que diante de mim estiver. Me ajuda, Senhor, me revela a sua palavra, para que a gente tenha maturidade, para que sejamos de glória em glória transformados, para que paremos de tomar decisões ruins, para que cada vez mais sejamos sábios e conscientes da palavra de Deus. O que nós podemos aplicar em nossa vida? Primeiro, oração. A oração é o combustível da maturidade espiritual. É assim que o apóstolo Paulo pede por maturidade àquela igreja. Eu oro por vocês, eu dou graças por vocês, e sabe o que eu peço a vocês? Eu peço que Deus o Pai, mediante Deus o Filho, dê a vocês o Deus Espírito Santo, se revelando a vocês, dando sabedoria a vocês. Oração. Crente que não ora, não cresce. Crente que não ora, não amadurece. A oração é o combustível da maturidade. Além disso, fé e amor. Essa é a fórmula que resulta num crente verdadeiramente maduro. Esses são os primeiros sinais de que o Espírito está operando, está agindo, está transformando o coração daquele que confessou Cristo Jesus. Tenha essa confiança viva no amor de Cristo. E tenha essa compaixão, esse amor e essa preocupação pelos crentes. Não deixe que a sua semana engula você. Não fique imerso na sua semana, na sua rotina, de modo que você se esqueça que você faz parte de uma igreja, faz parte de uma comunidade, faz parte do corpo de Cristo. Além disso, o alvo do cristão é fazer como o salmista, no Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. O alvo do cristão não é se satisfazer com o conhecimento que já tem, mas é buscar mais, é querer mais, é crescer. Sabem por quê? Porque ou a gente cresce ou a gente morre. Os adolescentes aprenderam isso nos encontros aqui. Cresça ou morra. Qual que é o desenvolvimento saudável da vida? Crescer. A gente quer que um bebê ganhe peso, que ele aprenda a andar, aprenda a falar. A gente, conforme os anos passam, aprendemos coisas, crescemos, nos desenvolvemos. Na vida espiritual é a mesma coisa, e esse é o nosso alvo, amadurecimento. Portanto, meus irmãos, a maturidade cristã, ela começa quando buscamos mais do próprio Deus. Não simplesmente, eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero coisas. Não, me dê sua presença, se revela a mim, me dê sabedoria. E é o Espírito Santo que nos guia nessa jornada. Mas em segundo lugar, além de termos visto o alvo da verdadeira maturidade cristã, nós vemos agora o benefício da verdadeira maturidade cristã. Vejam o que está escrito nos versos 18 e 19. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo Paulo, a gente às vezes faz isso, né? A gente resume algo que a gente quer falar e depois detalha, amplia, se aprofunda naquilo que a gente já introduziu. O apóstolo Paulo, ele pediu, naquela petição trinitária, Deus, por meio de Jesus, dê a eles o seu Espírito. E agora, ele amplia essa petição pedindo o que fica claro no texto, 3 coisas: esperança da vocação, riqueza da glória da sua herança, suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ele quer que os crentes conheçam o benefício da maturidade cristã, o benefício de buscar o Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer, eu quero que eles saibam, primeiro, qual é a esperança da vocação de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele apela aos olhos do coração, de forma poética, se remetendo até mesmo ao salmista no Salmo 119, desvenda os meus olhos, porque ele sabe que o coração é o centro do ser humano, é a razão, é a vontade, é as emoções. E quem esteve aqui na primeira conferência teológica da nossa igreja pôde aprender. O coração é essa fonte, é o centro do ser humano. É dele que vêm os pensamentos, a vontade, as emoções. Dele, como diz o sábio, procedem as fontes da vida. É por isso que ele pede, abra o coração deles. Ou seja, que eles tenham capacidade de perceber espiritualmente, prestem atenção, realidades incríveis, realidades maravilhosas, realidades onde eles vão, ao perceber isso, se maravilhar. E ele pede, ilumine os olhos do coração deles. Isso é um ato divino, porque o texto é muito claro, que ele ilumine os olhos de vocês. A iluminação vem de Deus somente. Ela procede única e exclusivamente do Pai. Vem do alto. Dependemos de que Deus faça essa obra no nosso coração. É por isso que nós, reformados, temos a compreensão de que até mesmo o arrependimento e a fé não são obras nossas, mas de Deus. É Ele que ilumina o nosso coração, é Ele que regenera o nosso coração, e então nos arrependemos e cremos. Isso reforça, portanto, essa doutrina. O Espírito Santo, progressivamente, nos dá compreensão, nos dá maravilhamento das realidades espirituais. Isso é o que o Espírito Santo faz. E qual que é a primeira petição de Paulo? Que o Espírito Santo dê esperança, ou façam vocês saberem qual é a esperança da vocação de vocês. Que vocação é essa? É aquela que o apóstolo Paulo disse aos romanos, aquele chamado eficaz de Deus. Sabem o que isso significa? Quando Deus resolve chamar você, não há nada que pode impedi-lo. Quando Deus resolve abrir os olhos do seu coração, não há nada que pode impedir o agir de Deus. Ele vai tocar no seu coração. Ele vai regenerar você. Ele vai transformar você. E então você vai se arrepender e crer. Isso é irresistível. E essa esperança, portanto, não é algo incerto. E vejam, todos aqueles que acreditam que
a salvação é pela graça, porém, e esse porém é perigoso, o homem tem que aceitar, o homem tem que buscar, o homem tem que fazer uma parte, eles acabam orando de forma incoerente a isso que eles pregam. Porque quando algum de nós quer a salvação de alguém, para quem a gente recorre? Para Deus. A gente não vai falar com a pessoa, viu? Depende de você. Vai lá. Sua salvação. Creia. Faça. Conquiste. A gente pede essa iluminação de Deus. É por isso, meus irmãos, que essa esperança não é algo incerto, mas é uma certeza que temos em Cristo Jesus. Se Deus nos chamou, nós temos de fato as bênçãos em Cristo Jesus. O seu chamado é irrevogável, o seu chamado é irresistível, é redentor, é glorioso. Mas além de pedir pela esperança, nós vemos que o apóstolo Paulo pediu para que nós saibamos qual é a riqueza da glória da nossa herança. O que isso significa? Significa, meus irmãos, o que Deus possui nos crentes. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para a beleza dessa verdade. O que você acha que é para Deus? É por isso que eu perguntei no início deste sermão: o que você precisa hoje enquanto cristão? Porque quando a gente tem a compreensão do que somos para Deus, nós vamos entender melhor o que pedir a Ele. O contexto aqui faz-nos entender de que saber qual é a riqueza da glória da herança dele nos santos é entender que os santos, os filhos de Deus, os eleitos, os regenerados, os convertidos, são essa herança gloriosa de Deus. É por isso que lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando para o povo o seguinte: vocês são o povo da minha herança. Ou seja, qual é o valor que Deus atribui à igreja? Qual é o valor que Deus atribui ao seu povo? Sabem qual é? Um valor preciosíssimo. A igreja é preciosa aos olhos de Deus. A igreja é valiosa aos olhos de Deus. E saibam mais uma coisa. Nós estamos falando que a igreja é preciosa aos olhos de Deus. Ou seja, ainda que a salvação seja pessoal, individual, a herança é coletiva. O texto é muito claro, para que eles saibam qual é a herança dele nos santos, na igreja, no povo de Deus. A comunhão dos santos, prestem atenção, é o ambiente da manifestação da riqueza de Deus. Quem não está aqui está perdendo. E essa é uma das minhas maiores dores enquanto pastor. Quando eu chamo você para conversar e para perguntar para você por que você não está vindo na igreja, não é por chatice minha. É porque eu amo você. E porque eu sei que aqui, nesse contexto, você tem riquezas. Você é herança de Deus. Deus ama você. Deus quer você. Deus acolhe você. Então esteja aqui para desfrutar disso, para receber isso. É por isso que quando a gente recepciona gente que há algum tempo não vem, eu proponho um exercício para cada um de nós. Receba, não cobrando, mas receba com saudade. Receba com amor, sabendo que a herança
de Deus é nesse ambiente e que a pessoa infelizmente estava perdendo. E portanto, quando ela vem, a gente se alegra, assim como aquele pai na parábola do filho pródigo, nem deixou o filho terminar de falar, já falou, faz festa, faz comida, vamos recebê-lo. É assim que a gente recebe os santos, os justos, os filhos de Deus aqui. Mas há uma última petição do apóstolo Paulo aqui nesse ponto. Ele pediu que a igreja saiba qual a herança da vocação, ou melhor, qual a esperança da vocação. Se eles foram chamados, eles vão perseverar. Ele também quer que a gente saiba qual a riqueza da herança de Deus nos santos, o quanto Deus nos tem como preciosos e como valiosos. Mas por fim, no verso 19, a gente vê qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mais uma vez, essa bênção, esse benefício está sobre os que creem. E os que creem estão juntos. E os que creem, portanto, eles têm esse poder não teórico ou abstrato, mas um poder ativo na vida dos fiéis. E eu quero, lendo esse verso 19, ver com os irmãos a dinâmica do poder de Deus. Sabem por quê? O versículo 19 é redundante. O versículo 19 diz: qual é a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. E se a gente fosse traduzir de forma muito simples, poder nesse versículo apareceria 4 vezes. Qual é a grandeza do seu poder? Segundo o poder do seu poder. Mas a língua grega ela é tão rica que ela tem uma palavra para cada aspecto de força, aspecto de poder. Ela é uma língua rica nesse sentido. De forma que a primeira palavra traduzida como poder, que aparece no versículo 19, diz respeito a uma capacidade inerente, a um poder essencial, a um poder que está ali desde sempre. Essa é a grandeza do poder de Deus. Mas também eficácia. Nessa palavra, a gente vê uma ação ativa, uma ação que produz, uma ação que gera resultados. Em seguida, na força, que é uma palavra que significa domínio, poder soberano, autoridade. E na última palavra poder, que embora tenha sido traduzida da mesma forma como a primeira palavra que nós encontramos como poder, é uma palavra diferente na língua original, que significa força física, capacidade de sustentar. O que o apóstolo Paulo, portanto, está nos ensinando aqui, meus irmãos? Esse versículo revela a intensidade da ação de Deus em favor dos crentes. É uma ação poderosíssima. E eu quero ilustrar isso com uma imagem. Todos sabem o que é um foguete. Tenham essa imagem na mente de vocês. Um foguete, nós podemos pensar 4 aspectos poderosos em um foguete. Primeiro, no seu empuxo inicial. Aquela força bruta que vence a inércia da gravidade e faz o foguete ser lançado. Atingir o seu destino. Esse empuxo inicial é Deus poderosamente nos arrancando da inércia espiritual, da morte espiritual, com poder irresistível. O que o apóstolo Paulo quer que a gente se lembre, ou que a gente saiba? Deus poderosamente nos arrancou da inércia espiritual, com poder irresistível. Mas além disso, temos a eficácia desse poder. Assim como um foguete que tem um sistema ativo de controle. Ele precisa ter esse sistema para controlar,
para calcular e para fazer correções durante o voo, a fim de que o foguete chegue ao seu destino. É um poder que cumpre uma função eficaz, para que haja o resultado esperado. Bom, espiritualmente, nós temos esse poder de Deus em nós. Ele sempre está trabalhando, sempre está sob o controle, nos corrigindo, nos avisando quando estamos errados, para que a gente de fato chegue ao nosso destino. Ele não somente nos arranca com esse poder irresistível, mas ele também está ativamente sendo eficaz, poderosamente em nós. Mas além disso, quando a gente fala de foguete, a gente pode ver e ouvir a força do foguete, não é mesmo? Quantos aqui já viram uma imagem do lançamento de um foguete? O fogo visível dos motores, o rompimento da barreira do som. É impossível não ver e não ouvir o lançamento de um foguete, porque ele poderosamente está ali diante de nós. Assim é o poder de Deus, porque ele foi manifestado visivelmente na ressurreição de Cristo. E prestem atenção, ele também deve ser manifestado visivelmente em nós. É por isso que a eficácia da força. Ele nos arranca com poder irresistível, ele ativamente e poderosamente age em nós, e essa força é vista, é ouvida. Mas além disso, esse poder, ele é essencial, ou ele é em essência. Quando a gente vê um foguete, a gente não acha que é algo imponente. A gente não acha que é algo fraco. A gente acha que é algo forte, de fato grandioso. De fato, quando aquilo está diante de nós, a gente treme. E aquela última palavra se refere a isso. Porque Deus tem em si mesmo toda a força. Ele é todo poderoso, ele é onipotente. E ele usa essa força e esse poder como ele quer. Ele não depende de nada externo para isso. Então esse versículo nos revela qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, segundo a eficácia da força do seu poder. É Deus nos arrancando da morte com poder irresistível, é Deus estando conosco durante toda a nossa vida, é Deus fazendo ser visível, fazendo ser ouvível, ou melhor, audível, aquilo que Ele fez em nós. E por isso que Ele é esse Deus Todo-Poderoso. A gente aprende, portanto, sobre essa vocação eficaz, esse poder irresistível de Deus nos chamando, como o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios: fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados. A gente vê esse poder divino, Deus agindo não apenas criando, mas sustentando e santificando o seu povo, que é como o apóstolo Pedro diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Temos tudo de que precisamos em Deus. Mas a gente aprende também sobre essa herança escatológica. Os crentes têm uma herança reservada nos céus, garantida, porque se Deus é esse poder, e Ele age em nós segundo a eficácia da força do seu poder, está garantida a herança. É por isso que o apóstolo Pedro escreve: para uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha, está reservada nos céus para você. Portanto, meu irmão, fique firme e forte. O cristão não vive de suposições.
O cristão vive de uma esperança segura da vocação divina. Deus me chamou, Deus me salvou, Deus irá me glorificar. Por isso, viva em igreja. A gente deve valorizar a igreja como a herança de Deus. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Não nos apartemos deste rebanho. Não fujamos deste lugar. E se vocês perceberem que alguém está ausente, chame-o. O queira aqui no nosso meio. E perseverança. Sabe esse poder, tal qual um foguete? Esse poder espiritual está à nossa disposição para vencermos o pecado. Nenhum de nós pode dizer, eu não consigo. Ao menos os que são regenerados. Não podemos dizer que não é possível resistir à tentação ou vencer o pecado. Porque esse poder que a gente acabou de ver está à nossa disposição para vencer o pecado, para resistir às tentações e para perseverar em santidade. Meus irmãos, neste ponto nós vimos que muitos cristãos pedem poder, sem perceber que já foram revestidos de forma poderosíssima por Deus, no seu Santo Espírito. O que falta para nós é visão espiritual, é nos encher do Espírito. Então, teremos acesso a tudo isso. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, além de termos visto o alvo da maturidade cristã e o benefício da maturidade cristã, nós vemos também o fundamento da verdadeira maturidade cristã. Vejam o que está escrito nesses versos. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe esse poder que a gente acabou de ilustrar aqui? A grandeza do poder de Deus sobre os crentes, segundo a eficácia da força do seu poder? Paulo descreve o ápice da atuação desse poder de Deus nesses versos. Esse poder ressuscitou Cristo. Esse poder assentou Cristo à direita do Pai. Esse poder subjugou tudo sobre Cristo. E esse poder concedeu Cristo como cabeça da igreja. Vejam a atuação desse poder de Deus. A ressurreição de Cristo é um ato poderoso. Cristo estar à direita de Deus faz com que Ele possa operar poderosamente nos crentes. E Cristo ser o cabeça da igreja faz com que nós possamos poderosamente ser guiados por Ele. Esse Cristo está acima de tudo e de todos. E Paulo, ele acumula no verso 21, termos para descrever sobre quem Jesus está: principado, potestade, poder, domínio. Meus irmãos, prestem atenção. Não há poder, seja angelical, demoníaco ou humano, que possa rivalizar com Cristo. Vocês sabem qual é o principal problema daquelas peças teatrais que ilustram Cristo como que lutando contra anjos maus? Que parece que ele está quase perdendo, mas de repente ele ganha a batalha contra anjos maus. Algumas peças de teatro ilustram dessa forma. Sabem qual é o maior problema?
ninguém pode fazer frente a Cristo Jesus. Ninguém pode rivalizar com Cristo Jesus. Ele está acima de todo nome. É por isso que o verso 22 vai dizer que tudo está debaixo dos pés de Cristo. Foi isso que nós cantamos nessa noite. É por isso que a Ele toda a honra e toda a glória, tudo aos pés dEle. E percebam, no verso 22, tudo isso está sujeito. Isso foi sujeitado a Cristo, de modo definitivo. Todas as coisas já estão sob a autoridade de Cristo. E dessa forma, esse Cristo poderoso, esse Cristo que pelo poder de Deus foi ressuscitado, foi assentado à sua direita, que pelo poder de Deus tudo foi subjugado a Cristo, que pelo poder de Deus Cristo também foi dado como cabeça à igreja. Sabem o que isso significa? Cristo é autoridade sobre nós. De modo que nós vamos viver de acordo com a palavra de Cristo. O que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos sobre o Cristo exaltado. Cristo reina como Rei sobre todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas a gente aprende também sobre eclesiologia. A igreja não é uma mera instituição, mas o corpo vivo de Cristo, chamado a refletir sua presença no mundo. Nós não devemos ser uma instituição qualquer, fria. Devemos ser triunfantes. Somos igreja assim. Somos uma igreja que está fundamentada na vitória de Jesus Cristo na cruz. É por isso que nós temos isso. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito, para ter a primazia em todas as coisas. Mas aprendemos também sobre soteriologia. O poder de Cristo ressuscitado é o mesmo que garante a redenção completa do crente. Por isso nós afirmamos isso. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós podemos aplicar dessas verdades? Confiança. Diante dos seus sofrimentos, descanse, pois Cristo está no trono. E Ele não sai de lá. No trono do universo, é Ele que governa, é Ele que reina. E Ele é justo, e Ele é bom. Portanto, confie. Além disso, valorize a igreja. Sabem por quê? Desprezar este ajuntamento é desprezar o próprio Cristo. Desprezar os membros desse ajuntamento é desprezar as pessoas por quem Cristo morreu. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se desprezamos o corpo, desprezamos o seu cabeça. Além disso, saiba qual é a missão da igreja. Nós somos uma igreja que representa o Cristo exaltado. Por isso devemos ser intrépidos, ousados, na pregação, no testemunho, de modo que, vivendo em unidade e plenamente confiantes no poder de Deus, vamos evangelizar. Vamos falar de Cristo às pessoas. Mas além disso, devemos combater o medo espiritual. Nenhum poder angelical, demoníaco ou humano podem rivalizar com Cristo. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas vêm muito atribuladas. Eu sonhei isso. Será que
algum sofrimento virá na minha vida? Lá no meu trabalho tem alguém que está me atormentando. Será que isso vai me fazer um mal tão grande? A realidade espiritual está aí. Será que eu estou indefeso? Pessoas com medo espiritual, porque não confiam nesse todo poder de Deus, que ressuscitou o Cristo e o deu à igreja. Meus irmãos, nós aprendemos que a verdadeira maturidade cristã tem um alvo, tem benefício e tem fundamento. O alvo é essa revelação do Espírito, sabedoria. O benefício é esperança, herança e poder. E o fundamento é o próprio Cristo. E esse Cristo, meus irmãos, está no centro de toda essa oração do apóstolo Paulo. É nele que nós temos fé, é por meio dele que recebemos sabedoria, é em sua ressurreição e exaltação que o nosso futuro está garantido, e é em união a ele que nós formamos uma igreja. Portanto, eu digo para você, que ainda não crê neste Cristo e nessa realidade, você que ainda vive cego para as realidades espirituais, clame nessa noite por iluminação. Suplique para que Deus abra os seus olhos. Clame para que o Espírito Santo regenere o seu coração, a fim de que você veja essa esperança, essa herança, esse poder, esse Cristo. E você que crê, você que professa Cristo Jesus, você já tem tudo de que precisa. Cristão, de que você precisa hoje? Você já tem tudo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não vivamos como quem está em ruínas espirituais, mas que venhamos a orar por olhos abertos, para que vejamos as riquezas que temos em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor nesse momento. Peça por olhos abertos. Seja para que você tenha seu coração regenerado, ou para que você tenha seus olhos abertos. Ore consagrando sua vida ao Senhor nesse momento.